Bom, nessa aula então, eu vou falar sobre o objeto array, tá? O elemento, o tipo de dado array, tá? Array, ele existe em várias linguagens de programação e não é diferente no JavaScript, certo? Então vamos lá, o que é o tal do array? Eu preparei aqui um arquivinho, tá? Para a gente fazer uma espécie de um exercício enquanto eu vou explicando, que eu achei que é o jeito mais fácil de explicar o que é um array, tá? Mas eu tenho aqui a página do MDN também aberta, tá? Ele dá uma definiçãozinha aqui, ó. Um array é um objeto como se fosse um objeto global, né? Ele é um objeto global, na verdade, usado para construir arrays, né? E ele tem um high level, ou seja, ele naquela questão da nossa aula que a gente viu a hierarquia, né? Como ele fica entre colchetes, né? Então ele tem uma alta hierarquia de prioridade na hora de ser executado, né? E ele é como se fosse uma lista de itens, tá? Então eu achei meio confuso explicar isso aqui assim na teoria, então vamos para a prática que eu preparei, tá? Eu tenho esse arquivo aqui, essa box ela vai receber essa lista, esse array de itens, tá? E aí, então, a gente vai fazendo e vai entendendo um pouco melhor e aí vai dar para você ter uma ideia também de como usar isso no dia a dia ou se você se deparar com um array de itens, como você manipula ele, como você usa ele, tá? Vamos lá, então. Eu tenho esse arquivo aqui, ele tem esse estilo aqui, eu fiz no próprio arquivo mesmo, tá? Só para o nosso exemplo aqui, é uma UL, então... Ele tem também a formatação para os LIs que a gente vai adicionar aqui dentro e cada LI, cada list item, vai ser um item dessa lista do array. Então, o que acontece? Esse aqui é só eu só estou armazenando numa variável a nossa UL, tá? Por enquanto. Beleza. Então, o que acontece? Geralmente, quando você está fazendo um website e tal, algumas vezes você vai ter que interagir com uma lista que vem num array, seja só um array de itens ou seja um objeto, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? E o que é um array? Um array basicamente é assim, ó, var frutas, tá? Então um array geralmente ele está dentro de uma variável, mas ele pode estar dentro de um objeto também, mas não se preocupa com o objeto por enquanto, a gente vai ver na próxima aula. Então aqui um array, ele é identificado por uma variável, porque ele é um tipo de dado, e aí um array é simplesmente tudo que vem dentro de colchetes, assim, ó, tá? E aí, o que pode vir dentro de colchetes? Pode vir qualquer coisa, pode vir string, pode vir número, tá? E aí, basicamente, eu poderia ter aqui um array, então, assim... Sei lá, já que a gente está falando de frutas, então ele vem entre aspas, né, para ser uma string, um dado do tipo string. Então a gente teria aqui, sei lá, laranja. E aí, esses itens dentro de um array são separados por vírgula. Então o próximo seria, sei lá, por exemplo, kiwi. Mais um, morango. Isso é uma lista de array, tá? Um array, ele também pode ser um pouquinho mais confuso e ele pode vir depois com um número 1, e aí depois 7, e aí depois vem outra fruta. A gente não vai entrar nesse mérito porque não cabe aqui ficar destrinchando tanto assim sobre array, tá? Teria que ser um curso mais avançado de JavaScript para a gente ver todas as possibilidades de um array. Então vamos ficar só com strings mesmo aqui nesse exercício. Beleza, vamos lá então. Isso aqui seria o nosso primeiro array, tá? O nosso primeiro objetinho array. Se eu fizer assim, ó, console.log frutas, tá? O nosso console ele vai retornar pra gente aqui, ó, o nosso array dessa forma aqui, ó. Ele fala que é um objeto que tem 3 itens, tá? Se eu falar assim, frutas 0, tá? Toda vez que a gente está dentro de um array, ele é uma lista, certo? As listas de array, elas sempre começam a partir do 0. 0, 1, 2. Então, esse aqui é o item 0, esse aqui é o item 1 e esse aqui é o item 2. Sempre vai ser assim. Qualquer array de itens, tá? Qualquer array, na verdade, porque todo array é de itens, né? Qualquer array vai começar sempre do 0. Então, agora se eu pedir frutas 0, ele não vai me retornar mais do jeito que ele retornou ali pra gente, o objeto inteiro. Ele vai me retornar só a fruta que está na posição 0, que é laranja, beleza? Se eu pedir 1,
vai retornar kiwi, e se eu pedir 2, vai retornar morango. Kiwi, e se eu colocar o 2, então, só para fechar aqui, morango. Se eu colocar 3, não existe, tá? Undefined, beleza? Eu também posso fazer outra coisa, eu posso fazer push, que é jogar algo dentro do array. Então eu poderia fazer assim, ó, frutas.push, e aí eu falo que eu quero fazer um push o quê? De, sei lá, uva. Beleza, e depois que eu fizer o push, eu quero que ele me dê um novo console log. E ele vai me dar um console log de frutas de novo, e aí esse frutas agora, se tudo deu certo, ele vai ter acrescentado uva aqui no final, tá? Vou atualizar aqui e agora a gente pode ver então o item uva acrescentado ao final. Esse é o push, tá? Tem também o pop. Deixa eu só olhar aqui na listinha quais são os mais interessantes da gente falar, porque tem tanta coisa. A gente tem o pop, que ele remove então o último item da lista, tá? A gente tem o shift, que remove o primeiro, tá? Enfim, vamos ver esses 3 então rapidinho, tá? Então, se eu fizer... Tá, eu não preciso passar o que eu quero, na verdade, porque ele já vai remover o último, tá? Eu só estava verificando, porque eu geralmente não uso isso aqui no dia a dia até, tá? Mas se a gente fizer o frutas pop, na verdade a gente tem que fazer depois que a gente adicionar o uva, tá? Só para remover o uva de novo. Então, eu vou fazer... Vou manter o push, vou dar um console log que a gente vai ver o uva, depois eu vou fazer o pop para remover. E aí ele vai remover o uva e vai me dar um último console log para a gente ver que realmente foi removido, tá? E aí eu vou dar um atualizar aqui. Então olha só, no primeiro console log ele colocou o uva e depois que a gente fez o pop, o uva já não está mais aqui, tá? Bom, então é isso, estou tentando fazer isso aqui rápido, porque o que eu quero que você faça, que você pode fazer e você deve fazer. Vira aqui na documentação do MDN, tá? Pesquisar sobre array. E aí você pode ir brincando aí, testando pop, shift, unshift, push, que é o que a gente já viu e é o que a gente mais usa, tá? E aí agora é o seguinte, eu vou pausar essa aula por aqui e a gente vai continuar vendo array na próxima aula, porque senão vai ficar muito grande essa aula, tá? E a gente vai fazer o exercíciozinho, então, que eu falei, que eu preparei, a gente vai fazer ele do começo ao fim e você vai entender um pouquinho melhor, então, de array na prática, beleza? Então, te vejo na próxima aula.